Pai querido e Pai glorioso, no nome santo de Cristo Jesus, Senhor, nós queremos apresentar diante do Senhor o servo de Deus, esse homem de Deus, meu Pai, do qual, Senhor, nós temos confiança, do qual, ó Deus, colocamos, Senhor, o nosso desejo no nosso coração, Senhor, de poder estar ouvindo mais uma vez uma palavra, ó Deus, que com certeza o Senhor colocou no seu coração. Então fale com cada um de nós. Usa, Senhor, o teu servo, o teu filho nessa noite. E todas as amarras, as algemas, os males caiam por terra e o Espírito Santo do Senhor encontra liberdade em cada coração aqui nessa noite. Muito obrigado a Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém. Pastor Iris, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, fica à vontade. Aleluia, obrigado. Graça e paz a toda a igreja, amém? Quem está feliz com Jesus, se coloque de pé, em nome do Senhor. Nós estaremos fazendo a leitura da palavra do Senhor no livro do Êxodo, capítulo de número 17, e versículos do 1º ao 7º verso da palavra do Senhor, a respeito de um acontecimento ímpar na história do povo de Israel, quando o povo pede água, e não havia água naquele local, e Deus providencia um milagre, e a água sai da rocha. Êxodo capítulo de número 17, a partir do 1º ao 7º verso da palavra do Senhor, quem encontrou diga amém. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz da seguinte maneira: toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, indo de lugar a lugar, segundo o mandamento do Senhor. Acamparam-se em Refidim, mas não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado? Clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então o Senhor disse a Moisés: passa adiante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e leva contigo a tua vara com que feriste o rio, e vai. Eu estarei ali adiante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós, ou não? Feche os seus olhos, oremos mais uma vez. Deus amado, neste momento nos reunimos como igreja, juntamos a nossa fé na Tua presença, Pai, e agora nós te pedimos, Senhor, fala conosco, Senhor, usa da Tua misericórdia, da Tua graça, da Tua unção, do Teu poder, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo no nosso meio, ó Pai. Visita a vida do meu irmão e da minha irmã, ó Pai, de maneira poderosa, de maneira especial, ó Deus, e fala conosco, Senhor, fala conosco, pois necessitamos ouvir a Tua voz nesta hora, é o que nós te pedimos agora, sempre no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar. Você pode estar olhando para este texto que lemos agora e até pensar o que tem a ver este texto com o tema desta festividade, que fala a respeito agora de buscar ao Senhor. Quando a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, a partir do versículo de número 11, ele vai falando a respeito justamente desta busca. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Então, observando esta palavra de Jeremias, eu poderia dizer aos irmãos que uma das maneiras básicas pelos quais o homem pode chegar ao Senhor e encontrá-lo de fato e de verdade, é quando esta pessoa se propõe a esta busca agora de todo o seu coração. Se nós observarmos o Salmo de número 34, lá no versículo de número 18, a palavra do Senhor vai dizer que perto está o Senhor daquele que tem um coração quebrantado.
A palavra vai estar mostrando também que se torna agora uma pessoa que tem condição de ter o Senhor próximo de si, tendo o seu coração quebrantado. Então, aquele que busca de todo o coração e que tem um coração quebrantado, está perto do Senhor. Aquele povo que saiu do Egito, um amontoado de pessoas, cerca de 700 mil homens, e uma quantidade superior de mulheres, um amontoado de 2 milhões de pessoas acamparam agora na saída do Egito e percorreram toda esta caminhada em 11 meses e meio, e chegando de frente à terra prometida, aquele povo peca e agora retorna para o deserto e anda em círculos no deserto durante um período de 38 anos a mais. Então andaram 39 anos, 11 meses e meio, aquele povo neste deserto. E em dado momento aconteceu o que lemos aqui, quando eles chegaram a uma região chamada Refidim, uma região onde era região completamente desértica e não havia água, e o povo começa a murmurar por água. Aquele povo começa a murmurar agora contra Moisés e contra o Senhor. Aquele povo não tinha um coração agora voltado para o Senhor e nem quebrantado diante do Senhor, mesmo tendo presenciado todas as pragas no Egito, mesmo tendo presenciado o mar se abrir, mesmo tendo presenciado agora o Senhor abençoar aquele povo com codornizes, com maná. Aquele povo agora para e começa a questionar a soberania do Senhor. E eu quero falar com os irmãos um pouco nesta noite, como buscar ao Senhor, e como encontrar um milagre saído da rocha. Aquele povo, em primeiro lugar, estava sedento. Todo aquele povo estava sedento, eles queriam água. Quando lemos lá no profeta, no Evangelho de João, capítulo 4, no versículo de número 14, quando o Senhor conversando com aquela mulher samaritana, agora, ele passa a trazer uma palavra e diz: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aquele povo estava sedento agora por uma água natural, mas aqui, quando se pensa em voltar-se ao Senhor, nós temos que entender que o mundo está sedento, mas não de água natural, está sedento da presença do Senhor, está sedento de Deus. O povo está precisando de Deus e nós o temos aqui. Quem crê nisso, diga amém. Então repita comigo: eu tenho. De novo, eu tenho o Senhor no meu coração. Aleluia. E esta palavra é para mim e para você, porque nós entendemos que o mundo está sedento de Deus, está sedento de boas notícias, está sedento do Evangelho que representa boas novas. E o Senhor está dizendo que aquele que o tem, agora, aquele que recebe do Senhor a água da vida, nunca mais tornará a ter sede. Aquele povo que estava no deserto não tinha acesso à água, e a falta de água levou à murmuração, levou a se levantar contra Moisés, contra a sua liderança da época. Hoje, observando esta mesma palavra, todos aqueles que estão sem Cristo precisam de uma direção, precisam de uma palavra, precisam de um evangelho, precisam de algo que hoje, nesta terra, quem representa é a igreja, e a igreja tem a palavra de vida eterna, tem a água da vida a ser apresentada, mas é tempo de buscar ao Senhor. O mundo às vezes quer, mas não tem a direção, não tem o entendimento e não sabe como. A igreja tem o Senhor e muitas vezes guarda esta água para si somente. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 12, versículo de número 3, ele diz: e vós, com alegria, trareis água, fonte de salvação. Esta é uma palavra para a igreja, porque a fonte de salvação está na tua mão, a fonte de salvação está na tua boca, a fonte de salvação está no teu testemunho. Você é testemunho vivo de Jesus Cristo. Amém, igreja? Você pode dizer isso: eu sou testemunho
vivo de Cristo Jesus. Quando Isaías chegou e disse ali, e vós com alegria, tirareis água da fonte da salvação. Todos precisam dessa água. Todos estão precisando dessa água. Muitos aí fora hoje, neste momento, estão necessitando desta água, a água da vida, a água de salvação. Muitos estão carentes agora, ansiando, sedentos por essa água, e não encontram aquele que lhe apresenta agora a fonte de vida eterna. É tempo de buscar ao Senhor. O mundo hoje está sedento de obras. O mundo está sedento de testemunho, o mundo está sedento agora por salvação. E eu quero te dizer uma segunda coisa nesta noite, Deus é o Criador da fonte. Quando o Senhor chegou ali, Ele falou para Moisés, olha, eu vou estar em cima agora da rocha. Eu estarei por cima da rocha e você vai pegar a vara, aquela mesma vara que você feriu o rio, aquela mesma vara, você vai apresentá-la agora. E eu vou fazer jorrar água da rocha. Lá em Neemias capítulo 9, versículo 15, na parte A do versículo, o texto diz, e o pão dos céus lhe deste, e apagaste a sua fome, a água da rocha que lhe produzia sede. Então, quando Neemias passa a mostrar, ele está dizendo, olha, lembra-te no passado, que Deus produziu pão agora, e matou a sua fome, que o Senhor trouxe água da rocha, e ela saciou a sua sede. O mesmo Deus que fez o milagre no passado, realiza um milagre no dia de hoje, segundo a tua palavra. Segundo a tua palavra. Porque hoje o representante do Senhor nesta terra, aquele que tem palavras de vida eterna aqui, é a igreja do Senhor. E a igreja não é essa estrutura física, a igreja somos nós. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. Ninguém pode beber. Ninguém pode beber e continuar bebendo estando longe da fonte. Quando aquela pedra se rompeu ali e a água saiu agora, e o povo saciou, chegou um momento que eles tiveram que se afastar daquela pedra, que eles tiveram que se afastar daquela fonte, e quando se afasta da fonte, perde-se o contato com a água. Falando a respeito também desta mesma presença de Deus, muitos podem beber, muitos podem estar presentes, muitos podem estar recebendo do Senhor, mas se ele estiver longe da fonte, a fonte vai se secar para ele. Aquele que se afasta do Senhor é fonte sem água. Aquele que se afasta do Senhor é fonte sem água. Quando o apóstolo Pedro chegou lá em 2 Pedro 2:17, ele passa a mostrar, e estes são como fontes sem água, nuvens que são levadas pelo vento. Então ele está fazendo referência agora a pessoas que tiveram um conhecimento e começaram a se afastar dele. Muitos estão sedentos aí no mundo, uns que nunca ouviram do Senhor e outros que tiveram um conhecimento superficial do Senhor e se afastaram dele. A sua fonte foi retirada, porque o que mantém viva agora esta esperança, esta fonte, é a comunhão que ele tem consigo, com Cristo e com a sua igreja. Olhando esta palavra aqui ainda, esta fonte jorrou muita água para alimentar 2,5 milhões de pessoas. É como a graça de Deus, por maior que seja a quantidade de pessoas que necessitam desta salvação, esta salvação supre a necessidade de todo aquele que crê. Ele vai suprir a necessidade de todos, não existe um limite, não existe. A água flui livre, graciosa a todo aquele que quiser. Hoje nós estamos reunidos aqui. Quem determina o tamanho da lavoura é aquele que planta. Quem determina a quantidade que vai receber é aquele que busca.
Hoje é tempo de buscar ao Senhor. Quando o profeta Isaías, no capítulo 55, usa esta colocação na sequência ali do versículo, ele vai dizer, ele vai chegar ali, vai falar a respeito, como desce a chuva do céu, e para lá não torna, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas cumprirá o propósito pela qual ela foi enviada. Olhe só, é promessa de Deus, é promessa do Senhor, que esta palavra não retornaria vazia para a boca daquele que a enviou. Hoje a boca de Deus desta terra é a sua boca. A palavra de Deus neste lugar é a palavra que você proferir diante do Senhor. Você é boca de Deus hoje, você é mão do Senhor, é você o instrumento usado para abençoar esta terra. Você é o instrumento usado por Deus para abençoar este bairro, abençoar esta cidade, abençoar a sua família. Amém, igreja? Você acredita nisso? Você acredita que você realmente é boca de Deus? Você crê que o Senhor está presente e está agindo? Muitas vezes nós sabemos que Deus pode, sabemos que Ele tem autoridade, sabemos que Ele quer fazer, mas nós limitamos o seu agir. Há muitos anos eu ouvi uma história, num vilarejo do interior, o pastor da igreja saiu a visitar, e de repente caiu uma pessoa endemoniada, e alguém fala, corre lá na casa do pastor, chama o pastor, para ele vir aqui expulsar o demônio, e alguém saiu correndo lá, chegou na casa do pastor, o filho do pastor estava no quintal, estava brincando ali no quintal, e de repente alguém chegou e falou, cadê o pastor, cadê o pastor? Ele falou, o que aconteceu? Meu pai saiu para visitar. Ele falou, meu Deus, e agora? Caiu um endemoniado lá em tal lugar. E o menino falou, não, pode deixar que eu vou lá. O menino montou na bicicletinha e e lá do local onde aquele endemoniado estava, de repente ouviu-se uma confusão naquele local, um barulho, um estrondo, e quando eles chegaram ali, o rapaz que estava endemoniado estava bom. Aí alguém perguntou, o que aconteceu? Ele falou, não, o demônio começou a debater com o rapaz aqui, e deu um grito e disse, olha, eu estou saindo, porque está vindo aí um grande homem de Deus. E alguém chegou e falou, o pastor está chegando. Só que não era o pastor, era o filho dele. O demônio, ele não tem medo da autoridade eclesiástica, da função ministerial, da gravata, ou do nível do terno que a pessoa usa. Ele tem medo da comunhão com Deus que a pessoa tem. A mesma palavra de autoridade que tem na vida do pastor tem na sua vida, a mesma unção está na sua vida. A única coisa que diferencia aí é o quanto de compromisso existe com você e com o pastor, mas a autoridade é a mesma. Deus quer te usar, Deus quer te abençoar, Ele quer que você coloque a sua mão e você vai ver cura acontecer, você vai ver milagre acontecer, você vai ver pessoas sendo libertas, porque a autoridade é do Senhor, e Ele diz, como a chuva desce do céu e para lá não torna, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas cumprirá o propósito pela qual eu a enviei, diz o Senhor. Aí muitos de nós podemos pensar que esta autoridade ou esta unção, ela vai depender de mim ou de alguém. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite. A presença do Senhor faz alguma coisa na vida da sua igreja. A presença do Senhor, ela vai realizar algo na vida da sua igreja, e é algo tremendo, e é nisso que eu quero me ater com os irmãos um pouco mais nesta palavra, porque a palavra do Senhor, ela me ensina agora que a presença de Deus, ela consola a sua igreja, que a presença do Senhor, ela dá descanso para a sua igreja, mas a presença do Senhor também encoraja a sua igreja diante da batalha. No livro de Deuteronômio, lá no
capítulo de número 20, no versículo 1 do texto, ele passa a dizer da seguinte maneira: quando saíres à batalha contra os teus inimigos, e vires cavalos, carros, exércitos poderosos, mais poderosos do que o teu, não os temerás, porque o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Parece que você não entendeu essa palavra. O povo de Israel estava ali temendo pelos seus inimigos. E o Senhor vira para ele e diz: olha, quando você olhar para o teu inimigo, o exército dele for maior do que o teu, os carros deles forem melhor do que os teus, os cavalos deles forem mais fortes, o armamento dele for melhor, tudo aparentar melhor, e você olhar e disser: não tem como vencer. Ele está dizendo: é o Senhor que está contigo. A presença do Senhor que está contigo é que garante vitória. Haramanaba sharamanaba subia, reite kalamanaba subnebia, haranasui shende kofandaramanaba subia, haramanaite sheredekezi andaramanaba subia. A presença do Senhor, ela traz consolo, ela traz conforto para a sua igreja, ela gera descanso, mas ela também encoraja a sua igreja a enfrentar a batalha. Batalha todos vão enfrentar, a igreja não está isenta de enfrentar a peleja, a igreja não está isenta de enfrentar a luta, ela não está isenta de enfrentar dificuldades. Mas o fato é que toda dificuldade, por maior que ela seja, o Senhor está presente. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor da glória. A presença do Senhor, quando Moisés estava com aquele povo no meio do deserto, de repente ele selecionou 12 príncipes e disse àqueles príncipes: entrai agora nesta terra e observai a terra, observai as gentes que habitam neste lugar. E aqueles 12 príncipes andaram pela terra prometida, contemplaram, trouxeram do fruto da terra, chegaram ao ponto de trazer ali tâmaras, figos, uva, e um cacho de uva que gastou 2 homens para carregar. Não porque a uva era grande, tá? É porque o cacho era comprido. Então eles pegaram o cacho, enrolaram numa vara, um pegou de lá e o outro de cá e levaram a uva. Muita gente às vezes tem esse pensamento que a uva era grande. Não, é o cacho que é comprido. Não é melancia, não, é uva. Mas quando aquele povo chegou com o fruto da terra, apresentou e falou para Moisés: olha, verdadeiramente essa terra é boa. Ela realmente mana leite e mel. Só que tem um probleminha. Quem habita nela são gigantes, homens fortes. Nós não podemos vencê-los. Nós somos como gafanhotos aos seus olhos. E só para nível de entendimento, um gafanhoto, na sua maior força, ele tem 8 centímetros de comprimento. O maior. O mais robusto. E aquele povo disse: nós somos como gafanhotos aos seus olhos. Não tem como vencer. 2 dos 12, um moço chamado Oséias, filho de Num, que Moisés apelidou de Josué, e um outro chamado Calebe, filho de Jefoné, se levantaram no meio do povo e disseram: este povo para nós será como pão. Pão! Qual a dificuldade que tem para comer pão aí? Já pensou? E 10 daqueles homens disseram: não tem condição. Ele falou: tem sim, eles vão ser como pão aos nossos olhos. Nós vamos, ó. Vitória. E Moisés começou a contender com o Senhor após aquela peleja e disse: Senhor,
Se a sua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Se a sua presença não for conosco, não nos tires deste lugar. E o Senhor disse: eu irei. E a palavra do Senhor se cumpriu na vida daquele povo, graças a esta firmeza. Entenda, igreja, a beleza do Evangelho não está na sua palavra, no seu nível de conhecimento, no tempo que você estudou, mas a beleza do Evangelho está na presença do Senhor. Por isso a presença do Senhor não pode estar distante da vida da igreja, não pode estar distante de você, não pode estar distante de mim, porque nós não agimos e não fazemos nada por nós mesmos, mas é o Senhor que faz todas as coisas na vida da sua igreja. É Ele que nos encoraja, é Ele que nos anima, é Ele que diz: olha, a batalha está aí, o exército pode ser grande, o carro pode ser poderoso, ele pode ser enorme, mas o Senhor está conosco. Aleluia. Quem crê que o Senhor está com você, diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A presença do Senhor, ela nos conforta no meio da prova. O profeta Isaías, que foi um profeta messiânico, escreveu um livro que tem 66 capítulos, e a própria palavra do Senhor também tem 66 livros. E interessante é que 39 dos livros do Velho Testamento apontam para o tema Jesus virá. E Isaías também tem 39 capítulos que falam especificamente a respeito da vinda do Senhor. Mas o capítulo 43, lá no versículo 2, diz: quando passares pelas águas, estarei contigo. Olha só, quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O que ele está dizendo? Que o Senhor te conforta no meio da prova, na hora que você está passando pela luta. Se a luta seria como a água, ele diz: quando passares pela água, eu sou contigo. Quando você passar pelo fogo, eu sou contigo. Quando você passar pela água, ela não vai te submergir, você não vai afundar ali, porque o Senhor é contigo. Parafraseando este texto, eu te digo: quando você estiver passando pela luta, eu, Senhor, sou contigo. Entendendo esta palavra, você entendeu esta palavra? Deus está te dizendo: eu sou contigo. Agora, se o Senhor é conosco, a quem temeremos? A quem temeremos? A quem temeremos? É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de buscar ao Senhor. Quando a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 1, no Evangelho de João, a palavra diz: e veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, todos aqueles que creem em seu nome. Esta palavra é muito séria, sabe por quê? Porque aqui está dizendo que a salvação era única e exclusivamente para o judeu. Jesus veio anunciando salvação para o judeu. Quando você vê o encontro de Jesus com a mulher cirofenícia, a mulher chega ali buscando uma cura, um milagre agora, em uma atitude de desespero. Jesus vira para ela e diz: olha, mulher, não é lícito que eu pegue o pão agora e dê aos cachorrinhos. E ela diz: Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus vira para ela e fala: olha, eu não vi fé assim nem em Israel. Vai, e ela ser curada a partir de agora. O que ele estava dizendo? Olha, o meu compromisso é com o judeu, o meu compromisso é com Israel, mas agora veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, todos aqueles que creem em seu nome. Esta palavra está falando de nós. Por causa desta palavra, abriu um gaps na história, abriu um parênteses na história, e deu início ao chamado tempo da graça, que é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Ele teve início a partir da história bíblica, quando o imperador Tito, filho de Vespasiano, na época era só general, invadiu e destruiu Jerusalém. A palavra mostra ali como um marco inicial.
E o fechamento desse gaps será quando Cristo buscar a sua igreja. Jesus está às portas a buscar a sua igreja. Todos os sinais estão se cumprindo. Os acontecimentos da nossa geração têm apontado agora para o sinal mais visível da vinda de Jesus. E o sinal mais visível é o amor da igreja se esfriando. A ausência da presença do Senhor. A igreja está vivendo uma era de independência, de autonomia, uma era distante do Senhor. Hoje é necessário a igreja buscar a presença do Senhor, porque o Senhor, a presença de Deus, ela nos garante resposta. Olha só, quando Jesus estava reunido ali com um grupo de discípulos, ele chegou e no capítulo 18 de Mateus, lá no versículo 19 e também no versículo 20, ele chega e diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aonde ele estaria? Aonde ele estaria? No meio deles. Aqui ele está falando para você e para mim que a presença de Deus nos garante uma resposta, porque o Senhor está no meio da sua igreja. Ele não deixou a sua igreja, Ele continua no meio da sua igreja, e Ele diz: tudo aquilo que pedirdes ao Pai em oração, em meu nome, crendo, recebereis. Ele está garantindo resposta à sua oração. E para concluir esta nossa palavra, eu tenho que te dizer mais uma coisa: a presença de Deus, ela permanece conosco até o fim. Mateus capítulo 28, versículo de número 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aquele povo estava num deserto. Aquele povo estava com sede. Aquele povo começou a murmurar. Muitas vezes nós estamos também caminhando e nos distanciamos desta mesma presença. E quando nos distanciamos da presença, começamos a murmurar. Começamos agora a parar e olhar as situações em volta, olhar a provação, a luta e a dificuldade. E o Senhor nos chama hoje: ei, olha para mim. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de buscar ao Senhor. Mas é tempo de buscar ao Senhor com sinceridade. Quando Jeremias, lá no 29, versículo 11, que nós já citamos para os irmãos, e ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E o versículo seguinte diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. E ele continua dizendo: farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei todos de todos os lugares para onde vos transportei, para um só lugar. Atitude do coração. Lembra do salmo que nós citamos no início, 34? Ele passa a dizer que o Senhor está próximo daquele que tem o seu coração quebrantado, contrito. Eu quero convidar você a se colocar de pé por um momento. Como Mateus 18 nos disse. Mateus 18 diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Nós somos mais de 3. Somos mais de 3. Cremos que o Senhor está no nosso meio, está aqui, Ele está falando ao seu coração. O Espírito Santo da verdade está neste lugar, testificando com o seu Espírito, com o meu Espírito, que nós somos filhos de Deus. O Espírito está testificando conosco. Só não ouve a voz do Espírito aquele que tem um coração endurecido e não está pronto a receber do Senhor. Aquele coração quebrantado e contrito, ele vai sentir a presença do Senhor neste lugar, neste momento. O Senhor está aqui.
Eu convido você a fechar os teus olhos e começar a orar a Deus agora. Começa a orar a Deus, entenda que o Senhor está do seu lado. Não se preocupe com o seu vizinho da direita ou da esquerda, mas preocupe-se que o Senhor que está do seu lado aí agora. Se há tempo você não ouve a voz do Senhor, se há tempo você não sente a presença do Senhor, esta é a hora de você dizer ao Senhor: Senhor, eu quero buscar a Tua presença, eu quero a Tua presença na minha vida, eu quero a Tua presença na minha casa, eu quero a Tua presença, Senhor. Senhor, se a Tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nesta hora eu te peço, ministra, Pai, ministra, Senhor, na vida do meu irmão, ministra na vida da minha irmã agora, Pai. Senhor, visita, Senhor, em nome de Jesus Cristo, visita aquele que está enfermo agora, Pai, e lança por terra esta enfermidade, ó Pai. Determina a cura, Senhor, na vida do meu irmão, ó Pai, a libertação agora, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, ministra, Senhor, agora, em nome de Jesus Cristo. Ore calabacharamanabasubnébia, Espírito Santo de Deus, vai tocando, Senhor, vai tocando, Senhor, vai tocando agora em nome de Jesus Cristo, ó Pai, vai agindo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, vai lançando por terra, Senhor, todas as cadeias, todos os grilhões, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, e vai manifestando, Senhor, a Tua graça, manifestando a Tua unção, manifestando o renovo. Oh, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, em nome de Jesus, oh Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, em nome de Jesus, nós queremos repreender toda angústia, toda tristeza, Pai, todo sentimento negativo, todo peso, Senhor, todo aperto no coração, seja repreendido agora, saia em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, cesse este mal agora, no nome de Jesus Cristo. Todo pensamento de perseguição, ó Pai, de culpa, Senhor, seja retirado agora, toda raiz de amargura seja lançada por terra, em nome de Jesus Cristo. Oh, decaramanabasubnébia, Deus, em nome de Jesus Cristo. Oh, aramanabasubnébia, oh, recalaixofanduricalabasubia, Deus, em nome de Jesus Cristo. Oh, aramanabasharamanaite, reichocofondaramanabasubiandará, repalabasubiandaramanabasubnébia, Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, 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 aleluia, glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus. Oh Senhor da glória, Ramanasuik de Karamanabasubia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu não ia comentar, mas eu vou contar uma história para os irmãos. O pastor que se tornou fundador da nossa denominação, da Igreja Batista Independente, que é um trabalho que veio da Suécia, e o fundador é um pastor chamado John Ogman, que se tornou pastor nos Estados Unidos e depois veio para Örebro, na Suécia, aonde passou a pastorear a terceira igreja batista daquele local. Mas o que eu quero contar para os irmãos não é isso. Quando ele se converteu ao Evangelho, e foi marcado o batismo daquele homem, quando foi marcado o batismo daquele homem, aconteceu um período de grande frio. No dia do batismo dele aconteceu um frio, que congelou todos os lagos da região. E alguém chega e fala para ele: olha, pastor, na época ele não era pastor, olha, irmão, vamos suspender o seu batismo, porque as águas estão congeladas. E ele diz o seguinte: olha, mas se a gente furar o gelo ali,
Se a gente quebrar aquele gelo, embaixo tem água. Irmão, mas aquela água está congelada. Aí ele fala, mas não tem problema. E ele resolveu fazer o batismo dele naquelas condições. Pegaram um cobertor, enrolaram aquele homem ali, já preparado, amarraram numa corda, porque ninguém quis descer. O senhor topava, pastor? Se tivesse batismo hoje, a gente corria, né? E aquele moço foi descido agora por uma corda dentro d'água e saiu dali num cobertor, quase com uma hipotermia. E saiu dali um homem que resolveu ter um encontro com Jesus Cristo. Que teve um encontro com Jesus e aquele encontro mudou a sua vida. Hoje, pequenas coisas nos atrapalham a chegar à presença do Senhor. Às vezes um celular, às vezes o tempo, às vezes um carro que estraga, uma briga, um desentendimento, e nos afasta da presença do Senhor. Eu contei isso para os irmãos porque eu quero te dizer uma coisa. Não deixe que as trivialidades da vida te afastem do Senhor. Hoje é tempo de buscar ao Senhor. Talvez amanhã não haja uma segunda oportunidade. Hoje é tempo de buscar ao Senhor. Você poderia estar olhando esta igreja e dito, olha, tantas pessoas que aqui já passaram e poderiam estar conosco. Outros que nunca passaram por aqui e poderiam estar sentados. Aí você lembra de um parente, de um amigo, de um vizinho. E hoje nós podemos buscar ao Senhor e sair daqui com este mesmo pensamento. Talvez o seu batismo já foi, não pode ser na água gelada, mas a sua pregação pode ser num ambiente difícil, mas ela não pode parar. A obra de Deus na tua vida não acabou. Se você chegou e disse, olha, acabou, eu já acabei a carreira, estou entregando agora, não dá mais. O Senhor está te dizendo, não entregou não. A tua carreira não acabou, ela continua, porque a primeira palavra na tua vida é Deus quem deu. E Ele disse, nasça, e você nasceu. E a última palavra de Deus na sua vida é dele também. A última palavra na sua vida é de Deus. Então, não fuja da presença do Senhor. Para de fugir da presença do Senhor. É Deus que está te falando. Para de fugir da presença do Senhor. Haramanaba subnebe andaraite xererekezi andaramanaba subia. Aramaite xereke andaramanaba subnebe. Haramanaba subiandarai xerenekezi andaramanaba subia. Deus está dando um novo tempo para esta igreja. Deus está trazendo um novo tempo, um tempo abençoado, um tempo aonde os frutos virão, prosperidade virá, a bênção está chegando sobre a sua vida, sobre a vida da tua igreja, e você vai contemplar o que o Senhor está fazendo neste lugar. Você vai ver o que Deus vai estar fazendo. Então deixa Deus começar a usar a sua vida, deixa Deus te usar, e você vai ver o que Ele pode fazer neste lugar. Aramanaba subiandarai te karamanaba subnebia. Ramanturicou fanduri manaba subia. Oh Espírito Santo de Deus, nesta hora, Senhor, eu te peço, cumpra, Senhor, o propósito. Senhor, enxuga as muitas lágrimas que foram derramadas e têm sido derramadas, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Oh Deus, aleluia, Senhor, aleluia, amém. Podeis vos assentar em nome de Jesus.